Os Simpsons. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já se divertiu pra caramba assistindo Os Simpsons. Esses personagens amarelos conquistaram o coração de muita gente pelo mundo, inclusive o meu, formando uma legião de fãs espalhados por aí. A animação muitas vezes surpreendeu o mundo inteiro ao fazer referências sobre coisas do mundo real, contar com a participação de diversas celebridades e até prever o futuro. Sim, você não ouviu errado não. Vamos falar sobre isso e muitas outras coisas bem interessantes sobre o universo desses caras amarelos que fizeram e ainda fazem tanto sucesso. Então já deixa aquele like... amarelo. Hello? Yes? Se inscreve aqui no canal para ajudar no nosso crescimento e não se esquece de ativar o sininho de notificações para você sempre ficar sabendo quando sai vídeo novo, tá bom? Também compartilha aí com aquele seu amigo que curte animações e bora pro vídeo! Bom, já que a cor dos personagens é uma coisa que chama bastante atenção das pessoas, nada mais justo do que a gente já começar por aqui, né? Quem assiste Os Simpsons pela primeira vez fica sempre meio intrigado com a cor dos personagens. Sempre fica aquela pergunta do fundo da mente: por que diabos esses caras são amarelos, Marge? O motivo de eles terem essa cor não é porque eles ficaram com anemia por não se alimentarem direito durante a gravação da série. Simplesmente o criador do desenho, Matt Groening, sempre quis que os Simpsons fossem diferenciados das outras animações, por medo dela ser rejeitada e taxada como desenho de criança. Como eu disse antes, a cor amarela causa um certo desconforto nas pessoas, obrigando que elas vejam o desenho com outros olhos. Se isso também aconteceu com você, comenta aqui. Participação de famosos nos desenhos. Springfield é uma cidade privilegiada por já ter sido visitada por todo tipo de celebridade que você possa imaginar. De astros do rock a estrelas de cinema e até políticos e empresários poderosos, os Simpsons não pensaram duas vezes antes de incluir toda essa galera aí na animação. Muitas vezes tendo a oportunidade de dublarem a si mesmos na versão amarela. Um provável grande fã de um bom e velho rock and roll, o criador já contou com a participação de diversas bandas e músicos históricos, sendo eles os Beatles, Ramones, Paul e Linda McCartney, Mick Jagger, U2, Metallica, entre outros. Diversos atores e personagens como Mel Gibson, Leonard Nimoy, o Capitão Spock de Jornada nas Estrelas, Mark Hamill, o Luke Skywalker de Star Wars, os personagens principais de Arquivo X, entre outros. E nem o físico Stephen Hawking e a Rainha da Inglaterra escaparam. Esses foram só alguns dos famosos que fizeram parte dessa animação muito louca, alguns deles aparecendo brevemente no meio de algum episódio aleatório, o que muitas vezes causa uma reação de surpresa em quem está assistindo e nunca ia imaginar que seu artista favorito ia aparecer do nada assim no meio do desenho. Se tem uma coisa que criadores de desenhos gostam muito é de referências, e com os Simpsons não poderia ser diferente. Seja uma crítica social, um acontecimento histórico, filmes, séries, entre outras coisas, as referências sempre estarão lá. Às vezes bem óbvias, mas na maioria nem tanto. Então você precisa ser esperto para sacar algumas delas. Provavelmente você já notou que a abertura de cada episódio é cheia de novidades. Isso porque geralmente a abertura é um momento em que os criadores se aproveitam para passar algumas mensagens de forma indireta ao público. Então vale sempre a pena prestar bastante atenção. Eu separei aqui 3 das aberturas que mais chamaram a atenção e chocaram o público para você não ficar aí mordendo os lábios de curiosidade. Então, se tá gostando do vídeo, eu acho que você já sabe o que fazer, né? Sem mais enrolação, lá vamos nós! Você já ouviu falar no artista de rua Banksy? Banksy é o pseudônimo de um artista de rua britânico que faz artes de grafite pelas ruas de várias cidades do mundo. Ele ganhou sua fama por fazer sátiras em suas artes, sempre combinando o humor negro com algumas críticas sociais, sendo assim o cara perfeito para dirigir a abertura de um episódio dos Simpsons.
A abertura foi sobre a exploração de mão de obra barata na produção da própria animação, pois tinha sido descoberto que Os Simpsons era produzido na Coreia do Sul e que os animadores recebiam 1/3 do salário de um animador nos Estados Unidos. A abertura conta até com gatinhos sendo usados como enchimentos de pelúcias, pandas escravizados e até um unicórnio com uma aparência não lá muito boa, sendo usado para fazer furos em DVDs. Se você é fã de filmes de terror, vai se amarrar nessa abertura, que faz referências a uma caralhada deles. Desculpa o palavrão, já que o horário não permite, mas realmente é referência pra caralho. O convidado da vez foi Guilherme Del Toro, que foi produtor e roteirista de diversos filmes de terror e fantasia sombria, muito famosos como O Labirinto do Fauno e Hellboy. O cara manda muito bem na hora de criar seres estranhos e macabros, então com certeza foi a escolha certa. A abertura, que provavelmente é a que mais faz referências a filmes, conta com desde os clássicos até os mais recentes, e o resultado disso foi uma loucura com todo tipo de aberração dos principais filmes do cinema, todos juntos e misturados, o que ficou, sem dúvida, muito interessante e criativo. E por fim, temos aquela vez em que eles decidiram fazer uma mistura com a animação Uma Família da Pesada. Você não precisa ir muito longe para encontrar vários pontos em comum entre as duas animações. Então, os criadores tiveram a brilhante ideia de fazer uma abertura misturando os dois universos, trocando o lugar dos personagens, e que com certeza ficou incrível. E quem é fã dos dois desenhos deve ter enlouquecido quando viu a abertura pela primeira vez. Lembra que no início do vídeo eu falei que os Simpsons já chegaram até a prever o futuro? Pois é, isso realmente aconteceu e não foi só uma vez não. E vem acontecendo com mais frequência com o passar do tempo. Se você acha que eu tô de sacanagem com a sua cara, então saca só. Eles já previram a situação que nós estamos passando agora por causa do vírus com o nome daquela cervejinha lá, sabe? Sim, e se você pensa que eles fizeram isso há pouco tempo, tá enganado, pois o episódio foi lançado em 1993 e nele Springfield é contaminada por uma gripe asiática e todos da cidade ficam desesperados atrás da cura. Isso soa familiar para você? Previram a nota de R$200, o Brasil perdendo para a Alemanha e a lesão do craque Neymar. Isso mesmo, e tudo isso em um episódio só. Isso foi na vez em que eles vieram para o Brasil para assistir a Copa do Mundo. A nota aparece em uma cena em que alguns criminosos oferecem uma maleta cheia de notas de R$200 para o Homer, a fim de fazê-lo tomar decisões a favor do seu time. Agora, se você se lembra bem da Copa do Mundo de 2014... Bem, também é impossível esquecer depois da surra que a gente levou, né? Vai lembrar que em um jogo contra a Colômbia, o jogador Neymar foi lesionado porque foi atingido por uma joelhada nas costas, e também a derrota lamentável do Brasil contra a Alemanha. Pois é, amiguinho, isso aconteceu, mas a única diferença é que nos Simpsons o Brasil perdeu de 2-0. Bem menos humilhante do que 7-1 pelo menos, né? Se você já acha isso absurdo, então vai ficar abismado agora sabendo que eles também previram o surto do vírus Ebola, a Donald Trump sendo presidente dos Estados Unidos, o final da série Game of Thrones, o ganhador de um prêmio Nobel, a criação dos jogos de realidade virtual e por aí vai. Se eu fosse falar aqui todas as previsões que esses caras já fizeram, esse vídeo teria algumas horas de duração, porque a lista não é pequena não. Como eles fazem isso? Bem, eu não faço ideia, mas se soubesse, com certeza eu ia usar para saber que número jogar na loteria. E você? Mas enfim, essas foram só algumas das infinitas curiosidades sobre os Simpsons, os caras amarelos mais adorados do mundo das animações. Se você gostou desse vídeo e gostaria de uma parte 2 dele, comenta aqui embaixo pra gente saber. E não se esquece de deixar aquele seu like maroto para ajudar na divulgação do nosso trabalho. Se inscrever aqui no canal também é importante. E ativa aí esse sininho de notificações, cara, para você ficar sabendo sempre que sair vídeo novo, tá bom?
Também compartilha com um amigo seu viciado em desenhos animados. Eu vou indo nessa. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.